Bem-vindos a mais um Coworking de Endurance, com super apoio dos nossos amigos da Plant Power, da Jungle, né? E a tal da Castanha, um oferecimento aí Plant Power Jungle. E hoje temos um tema muitíssimo interessante, porque é uma pergunta que eu recebo e até mesmo um questionamento que eu recebo com certa frequência, que é se correr na esteira, né, tem similaridades de correr na rua, na pista de atletismo e assim por diante, né? Então, é um questionamento antigo, tem treinadores que não gostam de teste na esteira, porque ele não reflete os dados em campo e tal, tal, tal. E o que eu posso dizer para todos vocês já de antemão é que isso não é verdade, tá? E eu vou usar o nome aqui, tornou um amigo ao longo dos anos, que é o Marcos Paulo Reis, aí proprietário de uma das maiores assessorias, não sei se é a maior assessoria esportiva do Brasil, e ele lembro muito bem, na época eu estava numa outra clínica esportiva e ele ligou lá para a gente para elogiar o teste que a gente faz na esteira, dizendo que o teste nosso finalmente estava refletindo o que os atletas faziam nos seus treinamentos, né? Obviamente, para minha felicidade, já que isso se deve a muitos e muitos anos de estudo aqui, e hoje a gente vai discutir um dos artigos que nos trazem informações bem importantes e práticas para o nosso dia a dia, quando a gente trabalha com corredores ou atletas de diferentes modalidades que correm, tá? Isso aqui para a gente é muito importante. E, obviamente, lembrar, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, levanta a mãozinha aí, que a gente, no momento oportuno, eu abro a fala, a pessoa fala, e a gente discute aqui as questões. Tudo bem? Bora lá. Qual que é o problema que está em pauta? O principal deles, o local de treinamento de uma pessoa, né? Isso envolve logística da pessoa, isso envolve preferências da pessoa. A gente precisa entender muito bem essas questões para poder começar uma discussão entre treinos indoor e outdoor, né? Treinos em locais fechados e treinos em locais abertos, aí como parques, pistas, rua, estradas de terra, grama, ou mesmo pistas de atletismo, tá? Que é cada vez mais raro, mas muitas pessoas têm acesso por aí, né? Então, a gente sempre vai ter aqueles pontos de, quando eu estou num ambiente fechado, ele é um ambiente de temperatura, especialmente temperatura, né, mais controladas. Quando eu estou no ambiente externo, eu tenho questões de temperatura muito, que pode variar muito, tem questões de vento, né, a resistência do ar e assim por diante, que podem modificar bastante. Um grande exemplo disso aqui no Brasil são as maratonas, especialmente de Florianópolis, as duas que tem por lá, e também a maratona de Porto Alegre, que seria agora em junho e foi passada esse ano lá para setembro, por conta das enchentes, né? E são maratonas que tem um ventinho ali meio desagradável para quem está correndo sozinho, muitas vezes, né? Uma pequena parte do percurso. Mas isso pode modificar muito esse custo metabólico dos atletas, então esse problema também está em pauta, ou seja, o custo metabólico é igual, é diferente, né? O que o artigo, né? Quais são os desfechos do artigo que nos ajudam a entender isso daqui, tudo bem? A gente tem um artigo aqui já bem antigo, está quase batendo aqui 30 anos, no Journal Sport Science, a revista existe até hoje, ela tem ótima qualidade até hoje, né? E então é uma revista referência, que a gente recebia essa revista antigamente no Brasil, aquela impressa, né? Então você pegava ela e ia ler na revista impressa, tinha que emprestar da biblioteca ou ler apenas na biblioteca.
biblioteca às vezes não emprestava as revistas. E ela traz aí, né, um título que 1% de inclinação na esteira, ele pode refletir com acurácia o custo energético, né, com boa acurácia, ou com mais acurácia, o custo energético na corrida ao ar livre, né? O autor principal aqui é Andrew Jones, o primeiro autor, Andrew Jones, o segundo, Jonathan Dust, e o Jones, Andrew Jones, ele, para quem não o conhece, ele é simplesmente fisiologista do Kipchoge, antigo recordista mundial de maratona, último bicampeão olímpico de maratona e campeão de diversas provas de maratona ao longo do mundo. E também, né, o cientista responsável pelo né, que é o projeto da Nike para aquela tentativa, a primeira e a segunda tentativa do sub 2 horas na maratona, né? Então ele foi o fisiologista responsável por tudo isso, e por alguns estudos que nós já lemos aqui no coworking, né, em nossas reuniões, falando do break on through, tá? Então, o cara é referência, super referência para todos nós, tá? Beleza. Quando a gente pensa aqui nesse caminho de raciocínio do artigo, e ele faz um caminho bem interessante, ele fala, né, ele vem trazendo essa questão do interesse na fisiologia dos atletas e na testagem dos atletas, especialmente para entender mais e mais essa questão da adaptação ao treinamento, quanto esses atletas estão melhorando ou não durante os treinamentos, né? O quanto isso, essas avaliações, esse entendimento da fisiologia do atleta pode interferir na prescrição de treinamento também. E aí, a gente cai nesse questionamento que é antigo, né, o artigo é de 96, essa questão que a gente vê até hoje, né, é teste na esteira, é não sei o quê, laboratório, eu não gosto, né, até hoje se tem essa questão, e ele traz aqui, pô, a maioria dos testes são feitos em laboratório, como é que fica isso, né, para os atletas, para os treinadores, como é que a fisiologia fica nessa história, especialmente porque no ambiente, né, aberto, você está brigando ali com a resistência do ar, né, com a velocidade do vento, e isso também tem implicações importantes na questão da regulação da temperatura corporal. Então, eles já trazem essa questão importante de que o vento ele pode ajudar, além de atrapalhar, mas ele também pode ajudar você a regular sua temperatura corporal. A gente estava conversando aqui antes de iniciar a reunião, o Evandro, que é aqui do nosso grupo, do coworking, ele falando que teve problemas, né, com a baixa temperatura lá no aeroporto de Florianópolis e teve hipotermia, e ele estava brigando ali com essa hipotermia por conta disso. Então, o vento é um fator muito importante, em alguns casos determinante, né, em corridas outdoor, né, ao ar livre, ao ambiente externo. Isso vai, muitas vezes, poder alterar o custo metabólico daquela corrida, sendo maior ou sendo menor, por exemplo. Então, esse custo metabólico tem que ser compreendido, tem que ser entendido, para que a gente possa organizar melhor o treinamento e as coisas que serão feitas, tá? Outro ponto que eles trazem aqui na introdução é que, muitas vezes no ambiente indoor, a gente usa ventilador, né? Eu coloquei entre parênteses ali o ar-condicionado, que é uma coisa mais recente, né? Na época não era comum, né, ter ar-condicionado, apesar de já existir, mas é muito mais comum ventiladores, né, do que ar-condicionado. Só que o ventilador não gera uma resistência de ar suficiente para que a pessoa tenha um custo metabólico parecido com o ambiente externo, porque a velocidade desse ventilador é muito baixa, e a área dele, desse vento, também é muito pequena, né, no corpo inteiro da pessoa, né? E mesmo que a gente use ar-condicionado, também não vai gerar uma resistência do ar interessante, como acontece na rua, tá?
Outro ponto importante que ele traz é que alguns artigos têm, ou tinha na época, né, usado ali 1 a 2% de inclinação, tentando talvez corrigir essa questão, né, ou compensar essa questão da resistência do ar. Só que ninguém explicava por que 1%, por que 2%, por que eles chegaram nisso. E ele traz dois estudos assim muito importantes, muito clássicos, que é o REC 85, que é o artigo que define para a gente aquele valor de 4 milimols de estabilização do lactato para as pessoas, e também o artigo do Taggart-Burde, de 1993, que é talvez o primeiro artigo que fale sobre o lactato mínimo, né, que é um outro protocolo de avaliação por lactato, e eles usaram 2% de inclinação, mas eles não explicam detalhadamente por que é isso. Então, e outros estudos grandes, que eles falam, ó, ninguém nem comenta o assunto, não fala nada, fingiram que não existe, esse problema ou essa limitação técnico-científica nem foi relatada nos artigos, mas eles estão pondo o dedo nessa ferida aqui nesse trabalho, tentando descobrir o que é o que aqui, tá? Olha que interessante esse raciocínio, falando assim, olha, ninguém está olhando para isso aqui direito, então nós vamos olhar, né? Então, eles chegam no objetivo do estudo de olhar, né? Ou será que existe uma determinada inclinação adequada para usar na esteira e que essa inclinação reflita com grande propriedade o que acontece com esse atleta na rua? Será que existe isso, né? Então, ele quis testar essa questão dessa diferença entre uma avaliação indoor e uma avaliação outdoor, tá? Especialmente baseado no custo metabólico, no consumo de oxigênio e em diferentes velocidades, que foi uma coisa bem interessante, porque ele testou em várias, eles testaram em várias velocidades, então não foi uma coisa assim, testei uma velocidade aqui, uma velocidade aqui, não, eles testaram em várias velocidades, que é uma coisa muitíssimo interessante, com rigor técnico-científico bem alto, e eles tinham uma hipótese aqui de que os esforços outdoor sempre teriam um custo metabólico maior que o indoor, por conta da resistência do vento, né, resistência do ar aqui. Então, era essa hipótese, uma das hipóteses principais deles era essa aqui, tá? Então, qualquer ideia, ver se a gente tinha uma inclinação ajustada nessa comparação indoor versus outdoor, mas a hipótese deles era que o outdoor teria um custo metabólico maior do que o indoor, em qualquer uma das hipóteses que eles testavam. Tá legal? Tudo tranquilo até aqui? Podemos seguir? Vamos embora. E eu vou destacar a metodologia, e eu vou detalhar a metodologia assim, com bastante detalhes, pessoal, porque isso demonstra o grande rigor científico que eles tiveram, que os autores tiveram nesse estudo. Muitas vezes, a gente está acostumado a ver algumas coisas no Instagram ali, né, ou até no YouTube, que a pessoa faria assim, por exemplo, pego lá, sei lá, pego aqui, está aparecendo na minha frente aqui, tá? Rodrigo Lobo, a Mariana Rata e o Alex Briani. Pego os três, coloco os três na esteira, para correr, sei lá, 10 km por hora, vejo a frequência cardíaca deles, põe os três para correr na rua 10 km por hora, o que desse diferença eu já ia falando e afirmando coisas sobre isso. Hoje é muito comum ter isso. Mas isso é pseudociência, isso não é ciência, tá? A ciência tem um rigor técnico científico muito alto. E na metodologia de estudos eles usam muito rigor científico para nos ajudar a entender com detalhes esse problema nosso dessa relação indoor versus outdoor, tá? Então, tentando entender isso, eles trazem aqui, estudaram 9 homens corredores, já experientes em corrida, todos eles estavam acostumados a correr em esteira e mesmo fazer teste em esteira, tá? Uma média aqui de praticamente 25 anos, um VO2 máximo de 65 na média, né? Que é um VO2 máximo bem alto, isso é muito, muito interessante. Deixa eu seguir aqui. Pegaram esses 9 atletas e trabalharam com 6 velocidades diferentes, tá? Começaram ali a 10,5 por hora
e a velocidade mais rápida foi de 18 km por hora, tá? Aqui a gente tem isso em metros por segundo, né? 2,92, 3,33, 3,75, 4,17, 4,58 e 5 metros por segundo. Se você quiser saber a velocidade em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, tá? Esses atletas ficaram 6 minutos em cada velocidade, tá? E foram testados 5 vezes na esteira e uma vez na pista de atletismo, tá legal? E na esteira, eles usaram inclinações de 0%, ou seja, sem inclinação de 1%, 2% e 3%, tá? Pô, mas tem aqui sem inclinação, mas 3 inclinações são 4 testes, não são 5 testes na esteira. Uma outra coisa bem importante que eles fizeram é que eles fizeram a 0% de inclinação um teste e reteste. Para que isso? Para eles entenderem se os resultados em termos de custo metabólico eles eram reprodutíveis, tá? Em termos de mesma situação, mesma situação de laboratório, mesmo ambiente controlado, então fizeram um dia e depois de tantos dias refizeram esse teste na esteira com 0% de inclinação. Já já a gente vai conhecer esses resultados. E o bacana é que eles fizeram esses testes em dias aleatórios. Pegaram de 2 semanas de cada um desses atletas e foram testando de forma aleatória, né? Fernandão, eles teve a familiarização, mas eles já eram familiarizados, né? Uma coisa importante assim que eles destacam lá no, até falei no slide anterior, esses atletas já estavam acostumados a correr em esteira e serem testados em esteira. Devia ser um grupo de atletas da Under Jones, eles faziam estudos com esses caras meio que frequentemente. Então, não tem essa necessidade da familiarização, como às vezes a gente faz isso com sedentários, né, que nunca correram na esteira, ou mesmo treinados que não correram na esteira. Você tocou num ponto importante, mas eles já destacaram ali no slide anterior que os atletas eram familiarizados com esteira, né? E, e a gente tem uma questão de confiabilidade dos dados, tá? E reprodutibilidade dos dados, para a gente ter certeza que o que a gente está fazendo é aquilo mesmo, tá? Eles fizeram teste e reteste com 0% para ter essa certeza. Está tudo desconfigurado aqui, meus. Todos os atletas foram orientados a ter boa noite de sono antes dos testes. Os testes foram feitos, todos os testes entre 6 da manhã e 8h30 da manhã, de acordo ali com o período de sono dos atletas, né? Não fizeram treino de força prévio, quando a gente fala prévio, no dia anterior, tá legal? Porque isso poderia gerar ali microlesões que interferiam nessa questão do custo metabólico para os diferentes velocidades, tá? Os atletas foi sugerido que eles usassem o mesmo tênis todos os dias. Todos eles fizeram aquecimentos individualizados. Então, cada um deles fez aquecimentos aqui específicos, tá? Que cada um já estava acostumado. E todos eles, né, tiveram o consumo de oxigênio analisado, especialmente nos últimos 2 minutos de cada estágio. Como é antigo, a gente tinha pouquíssimos equipamentos, né, de análise de gases, então ainda se usava a tal bolsa de Douglas. A bolsa de Douglas é uma técnica que você vai respirando um balão gigantesco, e todo o ar que você vai inspirando e soltando ali, especialmente soltando, ele fica dentro dessa bolsa de Douglas e depois os pesquisadores levam para o laboratório para fazer análises químicas desse ar que está ali dentro, tá? E a frequência cardíaca desses atletas foi monitorada usando cinta polar, tá? Então, usaram cinta polar com todo mundo e, obviamente, relógio para medir a frequência cardíaca. Procedimentos na esteira, né? A esteira foi, entre aspas, ali calibrada, tá até faltando um L ali. Como é que foi calibrada? No final de cada
cada estágio ali, né, que foram 6 estágios, no último minuto, eles percebiam, checavam esses tempo de revoluções, provavelmente eles filmavam isso. Hoje em dia, para calibrar uma esteira, a gente vê o tamanho da lona, né? Se cola ali uma fita crepe assim grande, numa determinada região, a gente filma isso e faz uma contagem ali meio Jacatatu, mas a gente tenta calibrar isso. A gente pega um período, faz a contagem dessa, dessa fita crepe que está ali na lona, né? E tenta calibrar ou tenta entender qual a velocidade que essa esteira está, tá? Isso é bem importante, ou seja, isso mostra um rigor técnico muito importante, porque eles queriam saber realmente a velocidade real dos atletas, e teve uma variação máxima aqui de 0,03 metros por segundo, isso em quilômetros por hora dá 0,1 quilômetro por hora, então, às vezes estava 10, às vezes estava 10,1, às vezes estava 9,9, tá? Então, basicamente é isso, de variação da velocidade, tá? A inclinação foi verificada com nível e com transferidor, aquele transferidor que a gente usava na escola, só que eles falam que eles usaram um transferidor proporcional ali à esteira, né? Que é bem interessante. Já o teste de campo foi feito no percurso de 1.600 metros, né, 1,6 quilômetros, com uma altimetria aqui acumulada, na verdade, é uma perda, né, acumulada de 0,2 metros, que é praticamente nada, tá? Ao lado do atleta, foi levado um dos pesquisadores, né, ou uma pessoa em si, pedalava ali do lado, uma bike calibrada, né, com um ciclocomputador, e eles calibravam isso junto lá da esteira, olha que bacana, para tentar entender, quando a esteira está 10 por hora, a bicicleta está 10 por hora, então eles foram ali ajustando as coisas para que a bicicleta estivesse calibrada junto com a esteira, e uma pessoa corria ao lado do corredor ali para ditar o ritmo para essa pessoa, tá? Uma coisa bem bacana, assim, que eu percebi, e que eles queriam mesmo que as pessoas completassem nas determinadas intensidades, né? Como era um percurso meio que de ida e volta, na volta do percurso eles também analisavam o VO2, tá? Também por gosto de Douglas, então que ficou uma coisa, deve ter ficado uma coisa muito interessante, porque o pesquisador lá, o auxiliar do pesquisador, corria atrás do atleta segurando essa bolsa de Douglas, tá? Devia ser uma cena bem engraçada assim de ver. A bolsa de Douglas, pessoal, é um negócio gigantesco, assim, desse tamanho, tá? Assim, é bem maior que isso aqui que eu estou mostrando. Então, o cara correndo do lado, assim, com a bolsa de Douglas, deve ser um negócio bem engraçado, né? Tem fotos no YouTube das pessoas andando de carro na pista de atletismo, segurando a bolsa de Douglas, assim, um cara para meio que para fora do vidro do carro, e a pessoa correndo ali, e tendo seu VO2 analisado naquela. Tá? E o último, ventos aqui no teste outdoor, variaram de 0,2 a 0,5 metros por segundo, e os autores entenderam que é muito, muito baixo, eu também entendo dessa forma, e a temperatura variou de 14 a 18 graus. Então, a gente tem aí pouco vento, pouca descida, percurso praticamente plano, então daria para comparar realmente lá com a esteira que estava calibradinha e não só a velocidade, como também a inclinação dela. Legal? Quando, tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos, vamos perguntar aí. O André está ok? O texto está ok? Beleza. Entrando nos resultados do artigo, a gente tem algumas coisas importantes, assim, interessantes, antes de chegar lá
grandes resultados lá desse estudo. Primeira coisa, eles encontraram um consumo de oxigênio estável, em algumas intensidades, foi muitíssimo interessante. Quando eles fizeram o consumo de oxigênio de um teste e um reteste, e foram olhar com calma tudo isso, eles entenderam que um teste, o VO2 estava com um valor de 43,8, um desvio de 10,3, e no segundo teste o VO2 estava de 44, com um desvio ali de 10,5. Então, eles entenderam, determinaram aqui, ó, uma correlação de Pearson entre as esteiras, entre os testes na esteira, desculpa, que demonstra uma associação muito grande. Quanto mais próximo de 1, melhor essa associação, e essa associação, no caso, foi de 0,99, que é algo espetacular, tá? E aí, temos um ponto aqui, um detalhe bem importantíssimo, uma frequência cardíaca maior no teste 2, comparado ao teste 1, porém, aqui uma frequência de 1,6 batimentos a mais, então isso aqui é no teste controle lá, 0 contra 0. A 0 graus de inclinação contra 0 graus de inclinação. Tudo bem? Beleza? Então, teve diferença estatística na frequência cardíaca, mas ela não foi, como é que a gente fala aqui? Ela não foi clinicamente interessante. Ok? Perguntas, dúvidas? Primeira tabela que eu estou trazendo, não é a primeira tabela que o artigo apresenta, mas a primeira tabela que eu estou querendo apresentar para vocês. E envolve, especialmente aqui, a média da frequência cardíaca em cada velocidade, em cada condição experimental, né, do artigo. Então, temos diferentes velocidades, 0% de inclinação, diferentes intensidades, 1% de inclinação, diferentes intensidades, 2%, diferentes intensidades, 3%, e ali fora aqui do ambiente indoor, né, ambiente outdoor, que é aqui, provavelmente um parque ali bem plano. Então, frequências cardíacas variaram aqui ó, de 120, 116 a 132, para 0% de inclinação, 124 para 141, 137 para 153, 149 para 164, 160 até 174 e 171 até 186. Então, ou seja, quando você altera a inclinação, a gente tem já um estresse cardiovascular maior aumentado, a gente já precisa ter isso como base para a gente. Quando eu aumento a inclinação, junto, né, ou não com a velocidade, eu já tenho aumento ali da frequência cardíaca na maioria das vezes, tá? Então, bem, bem, bem importante isso para a gente. Um dado que chamou muita atenção para mim foi aqui, ó, 1% de inclinação, 119, com 119, 2%, 128, 128, 140, 140, 153, 153, 164 com desvio de 7, 165 com desvio de 7, 173 com desvio de 8, 174 com desvio de 9, ou seja, muito, mas muito, mas muito próximo de 5% com o ambiente externo, tá? E aqui ele fala, né, quem que foi diferente de quem, com cada um dos asteriscos aqui, tá legal? Ó, diferente do D. Quem que é D? A, B, C, D. Então, 1% foi diferente do 3% aqui, por exemplo, tá? Então, 3% de inclinação já é um esforço provavelmente muito grande e já fica com a frequência cardíaca mais alta que o normal, ali com 0 ou 1% de inclinação, tá? Próximo slide.
Parece a mesma tabela, mas não é, né? Média do consumo de oxigênio, né? A cada velocidade, a cada velocidade. Então, a gente vai ter o consumo de oxigênio aqui dos nossos atletas. Aí, novamente, ó, 31,3, 31,1, 36,4, 35,7, 41,4, 41,7, 44, 48, 51, 54 e 57, 60. Né? A gente tem aqui um parâmetro de consumo de oxigênio, né, que depois dá para a gente calcular gasto energético para cada um dos percentuais. E, novamente, aqui o 1% se igualando bem à condição de campo, né? Aqui é nível de campo, tá? Tudo bem até aqui? Obrigado, Evandro. Obrigado, Vivi, Peixe, Claudinei. Obrigado, Daniel. Aqui está um quadro, né? Uma figura, na realidade, muitíssimo interessante, que ele mostra o seguinte. Primeiro, aqui é a menor velocidade do teste, que está mais ou menos 10,5 km por hora. E aqui a próxima velocidade, a próxima, até chegar aqui a 18 por hora. Tá? Na verdade, 18 por hora está bem aqui assim. O que ele mostra para a gente? Que existe um aumento, ó, 0%, 1%, 2%, 3%, ou campo, né? Bicicleta outdoor. Corrida outdoor, desculpa, né? Vejo road ali, lembra da bicicleta. E se você aumentar a velocidade, o seu consumo de oxigênio vai aumentar. Como? Na maioria das vezes de forma linear. Então, se eu tenho um aumento de velocidade e de inclinação, eu vou ter aumento do consumo de oxigênio de forma linear e junta positiva com o aumento que eu faço no teste. Então, para mim é um dado muito interessante, porque quando você tem retas assim, bem bonitinhas, a gente consegue extrair a equação da reta. Tá? E é exatamente o que eles fizeram, eles extraíram a equação da reta. E falaram o seguinte, quando você quer saber o VO2 de alguém que corre entre 10 e 18 por hora, você vai colocar nessa forma. Tá? Então, vou dizer aqui, deixa eu ver aqui uma amostra aqui para ver se dá certo. Vamos dizer que a gente esteja ali a 15 km por hora, 0%, tá? 15 dividido por 3,6, que dá 4,16 metros por segundo. Eu vou usar essa primeira fórmula aqui, ó. Deixa eu... Eu vou usar essa fórmula aqui. Eu vou usar 15 km por hora como referência. É só dividir isso aqui por 3,6. Você terá um resultado em termos de metros por segundo, que é 4,17. Então, 4,17 vezes 13,7 menos 11,
0,1. O VO2 aqui, né, nesse 0%, deu 46 ml por quilo por minuto. Se eu tivesse a 15 por hora. Tá? Então, aquelas equações permitem que a gente tenha desculpa, aquele gráfico anterior permite que a gente tenha equações em diferentes inclinações para saber o VO2 da pessoa, tá? Eu testei algumas coisas aqui, pessoal, e eu confesso para vocês que eu achei o VO2 baixo demais, tá? Talvez seja pela técnica que eles usaram para medir o VO2, não sei, de alguma uma perda de gás ali na bolsa de Douglas, né? Mas eu achei que o VO2 ficou muito baixo, tá? Comparado a outros resultados que a gente costuma ter por aqui. Mas fica aqui a dica de uma fórmula tranquila, simples, só por velocidade, e você consegue saber o consumo de oxigênio naquela intensidade da pessoa. Tá legal? Para finalizar, né, se alguém tiver alguma pergunta, faz aí. Eles trazem o seguinte, ó, uma similaridade entre o indoor e o outdoor nas questões metabólicas, especialmente se você estiver na esteira a 1% de inclinação, tá? Então, sua demanda metabólica vai ser muito parecida se você tivesse indoor. E os estágios, e aí um ponto-chave, né? Os estágios desse estudo, eles tiveram 5 minutos. Hoje, eu farei esses estágios muito maiores, talvez de 20, 30 minutos, e com pessoas já treinadas em corrida, por exemplo, para ter uma ideia melhor desse custo metabólico durante o exercício dessas pessoas, tá legal? Mas aí no estudo foi feito aqui, acho que tem uma limitação, estágio de 5 minutos, tudo bem? Sem inclinação, há uma diferença no VO2 comparado com um ambiente externo, né, rua, plana. A frequência cardíaca pode subir até 8 batimentos, tá legal? Pode ter diferença de até 8 batimentos. E a gente pede que todos nós aqui trabalhamos com atletas tenha um contato para ajustar a inclinação da esteira, ou explicar isso antes da pessoa, tá legal? E evitar, obviamente, pseudociências, né? Evitar ao máximo aí, isso aqui não serve, a correr na esteira não serve, serve sim, a gente está aqui mostrando o porquê. E uma pergunta assim, super, super, super recorrente. Professor, onde vende, como que eu posso, né? Como que eu posso entender qual inclinação minha esteira está se ela não tem lá no programa dela inclinação? Algumas esteiras permitem um ajuste manual da altura da frente dela, né? O que vai gerar diferentes inclinações. Então, sugiro fazer igual eles, pega um esquadro gigantesco, não sei se você vai ter por aí, mas algumas papelarias até têm esquadros maiores, usa a base da esteira como referência, né? O zero ali como referência, e aí você pode inclinar e entender que inclinação que faz, tá bom? Para finalizar, a inclinação de 1% na esteira ajudará nossos atletas a correrem em igualdade à rua, quando precisarem, obviamente. Então, usem e abusem de quantos atletas estiverem na esteira, de usar 1% de inclinação, para que a gente possa, a partir disso, ter um ajuste fisiológico mais parecido, mais próximo do que as pessoas fazem no dia a dia delas. Tá legal? É isso. Mais alguma pergunta? Ou alguma pergunta, já que não houve nenhuma, né? Estamos abertos aqui às perguntas, pessoal. Vamos abrir o microfone aí, vamos lá. Gerson, Fala. falando em questão... Oi, Everton. Oi. Vou chamar o Alex aqui, que ele levantou a mão, depois eu passo... Não, pode ir aí, eu vou na sequência. Então é Everton, depois Alex. Falando em questão, assim, de biomecânica, né?
quando a gente pensa na questão de botar 1%, por mais que não seja muita coisa, ainda muda alguma coisa em relação à biomecânica, né? Então, assim, pensando nisso, né, a gente consegue pensar, né, a questão de custo e benefício, até em mudanças que a pessoa pode ter, em questão da corrida em si? O Everton, sua pergunta faz todo sentido, faz todo sentido. Além do Lobo, o Lobo estudou cinemática de corrida lá na USP, lá com o Júlio, pode ajudar a gente nessa, mas eu confesso que eu nunca li, possa existir, eu não tenha lido, um estudo que compara a cinemática da corrida, com as angulações todas, né, de pé, de entrada de pé, de saída de pé, angulações de angulação de coxa quadril, né, se há diferença nas pessoas correndo 1% e as correndo na rua, tá? O que eu posso dizer para você é que tem pessoa que vem fazer teste e não gosta de 1%, nada, e tem pessoas que falam, nem percebem e vão embora, tá? Tem um pouco disso também, tem um pouco dessas questões, mas não consigo te afirmar uma questão biomecânica sobre isso, porque até o artigo não toca nada nesse assunto, né? Fala, Alex. Boa tarde, galera. Bom, primeiro perdoa que eu acho que vai fugir um pouco não diretamente, mas um pouco da questão do 1% aí, né? 1% já é entendido, ok, mas eu penso na relação realmente de o ato de estar correndo no ambiente outdoor ou na esteira. Porque quando a gente pensa em estar empurrando o chão na demanda de força, eu não tenho na esteira. E aí seria levado em consideração, ou seja, eu não estou realizando, não estou aplicando a força o mesmo que eu preciso na rua para estar correndo na esteira. E aí isso é fato. Por isso que a gente precisaria de uma esteira ultramoderna que tem uma plataforma de força embaixo dela e que a pessoa depois corra num ambiente que também tem a plataforma de força para entender força reativa, análises biomecânicas na esteira e fora da esteira. Então, assim, eu não conheço a resposta, tá? Mas a pergunta de ambos, que elas entrelaçam, é muito boa. E faz todo sentido, né? Sim. Com certeza. Fala, Fernando. Obrigado a você. Fala, Fernando, depois Lucas, tá? Fala, Gerson. Primeiro, desculpa aí, minha tela tá azul, né? Porque deve estar minha fotinha aí, eu vou abrir só para vocês verem que ela fica azul, porque eu estou num local em que eu não posso abrir minha câmera. Minha dúvida é a seguinte, Gerson. Deu uma travada aqui, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, sim. É o seguinte, Gerson, eu faço meus protocolos de cardiopulmonar aqui com 1% de inclinação, mas o meu programa, cara, eu já até conversei com o pessoal que é da programação do software. O meu programa, a hora que, se ele chega no final do protocolo que eu estipulei e vai passar um pouquinho, ao invés dele aumentar só a velocidade como vinha aumentando, ele começa a aumentar a inclinação. E às vezes, se eu subestimo aquele atleta, ele vai acabar o protocolo com 2, 3% de inclinação. Eu procurei na literatura já, não sei se você já viu alguma vez, alguma fórmula que eu conseguisse matematicamente voltar essa inclinação e estimar qual seria a velocidade final dele ao invés de, sei lá, 15 km por hora com 3 de inclinação, seria 16,5 km por hora com 1 de inclinação. Você já viu alguma coisa desse tipo, Gerson? O American College, Fernando, ele tem uma fórmula que você consegue determinar o VO2 a partir de testes com inclinação. Mas é quando você não tem o VO2 da pessoa, que não é o seu caso, né? Então,
é uma coisa muito difícil mesmo, tá? Eu não sei, não lembro aqui de cabeça, de ter visto alguma forma em algum artigo que falava, ó, se está 3%, usa essa fórmula aqui que seria igual a 1%, ou na 100%, né? Ou no plano, seja. Eu não conheço nenhum artigo que discuta isso, tá, Fernando? Se conhecesse, falaria aqui, mas desconheço mesmo. Tudo bem? Não, beleza. Eu acho que tenho obrigado o pessoal lá da programação do software para ver se eles conseguem reverter isso, mas hoje em dia está difícil. Obrigado, velho. Isso, Fernando. Às vezes, o que a gente faz aqui é programar protocolo novo, né? E tentar usar ele nos testes. E como é automatizado, ele vai sozinho, né? Entendeu? E uma pergunta, Fernando, quando você, no software, você começa a mexer no manual, ele não para de mexer no... Então, nesse específico, o que eu consigo é... Porque eu programo lá a rampa, né? Para ele sair, sei lá, de 5, vou dar um exemplo, de 5 km por hora a 15 km por hora em 12 minutos e 1% fixo de inclinação. Sim. A hora que ele chega nesses 15 km por hora com 1% de inclinação, se ele não pediu para parar, e daí a esteira começa automaticamente a aumentar, ela continua aumentando a velocidade na forma que vinha aumentando, só que ela também aumenta a inclinação, e isso acaba me atrapalhando. O que eu consigo é mexer manualmente, mas daí a cada vez que ele mexe na inclinação, eu tenho que ir lá e mexer manualmente dentro do software. Isso é, assim, o cara que está a 10 por hora, beleza, mas tem nego que está a 17, 18 por hora, que eu tô ali, o cara vai cair, não vai cair, tô naquela tensão, eu não consigo ficar mexendo, entrando, eu fico com o dedo no botão de parar o exame só, entendeu? Tenta criar um protocolo novo e deixar um final mais longo. Tipo, sei lá, começa para corredores, né? Começa a 7 por hora e vai até o máximo da sua esteira, entendeu? Se for 18, é 18, se for 24, é 24, se for 32, 32, vai até o máximo da sua esteira. E talvez quando chegar no máximo da esteira, talvez ele comece a inclinar sozinho. Que normalmente eu uso rampa, né? Como a gente já até conversou no passado aí, eu comecei a escalonar um pouco, dependendo do porquê que eles vêm para cá, mas normalmente eles vêm para uma avaliação cardiológica e também para o teste de esforço. Daí eu acabo não usando muito escalonado, mas se o cara vem, eu já conheço, ele vem para parte só fisiológica, eu tô tranquilo da parte cardiológica, eu acabo fazendo os escalonados, que daí é mais fácil, porque daí eu não deixo ela entrar nesse modo de aumentar a inclinação, ela vai até o fim com a inclinação que eu colocar. Entendi. Mas beleza. Ótimo, beleza. Valeu. Lucas, bora. É justamente o que você comentou, né? Que o pessoal já respondeu ali, eu já tinha levantado a mão antes. Mas a influência da biomecânica, né? A gente sempre pega pela lado da fisiologia. Mas quando você pensa na biomecânica nesse ponto, se aumentar a inclinação, eu vou aumentar o tempo de contato, eu vou diminuir a eficiência mecânica, que nem nesse caso são 9 corredores experientes, corredores. Se eu for fazer um teste com uma pessoa que não tem um nível bom, a eficiência mecânica dela talvez não seja o suficiente com 1%, com 0,5% talvez ela já atinja o que eles atingiram com 1%, por conta disso, porque eu vou ter muita influência da biomecânica aí, porque eu vou ter aumento de tempo de contato, né? Então, eu estudei força e reação de solo no plano, mas durante a graduação a gente tentou defender e aplicar um teste de Cooper utilizando esse artigo como base, e eu fui destruído na defesa. Então, a gente fez tratamento estatístico, conseguiu funcionar, mas aí a gente o professor mesmo pegou algumas coisas no tratamento estatístico que a gente conseguiu justificar a nossa resposta. Então, é sempre uma dúvida que eu tenho por conta disso. Porque ao inclinar, eu vou mexer completamente na biomecânica, né? Então, tanto que o que a gente descreveu lá, o que a gente conseguiu achar é que, assim, não funciona. Assim, pode chegar próximo,
né? A mesma questão dos 95% do FTP, 220 menos a idade, são cálculos que foi feito com grupos experimentais, e aí quando a gente tem pessoas fora desse grupo experimental, a chance de você ter erro é maior. Então, foi a única coisa que a gente conseguiu dar da limitação do próprio estudo mesmo. Interessante, bem interessante, né? Faz sentido. Quem mais? Uma breve palestra. Só para fechar, que eu tenho ainda 12h30. A gente acaba, na prática, a gente até, por conta disso, né, por conta de ter uma amostragem nossa aqui, né, a gente acaba não recomendando muito o 1% de praxe, né, de padrão, justamente por isso, porque a gente tem uma amostragem com essa característica. E a gente tem outro problema muito sério, que são as esteiras, né? A gente não tem controle das esteiras. Eu vou ser um grande usuário de esteiras durante muito tempo. Na própria academia, por exemplo, por conta da inclinação do piso, era impressionante, né? Eu não lembro exatamente, fazia o ciclo de Ironman, inclusive, 2014, 2016, a gente tinha esteira virada para um lado e para o outro na academia. E eu não cheguei a medir o percentual de inclinação, que sempre quis fazer isso e não consegui, mas era absurdo, tanto é que as pessoas gostavam de correr virado para dentro, por exemplo, porque a esteira ficava declinada, né? Então, o piso é uma coisa muito complicada que, olha, eu vou dizer que se a gente fizer uma pesquisa, quantos pisos estão aplainados, geralmente eles não são, porque tem que ter caída de água, então a gente tem muito problema de piso e também da característica de esteira mesmo, né? Como você viu, uma esteira muito macia que bate, esteira que está travando, tipo de grip da esteira com tênis. Cara, quando você vai para o ambiente de esteiras, se imputa um monte de variáveis que a gente perde o controle total. Então, a gente tem bastante receio de recomendar realmente o uso, o treino de base usando 1%, porque justamente para evitar gerar algum problema, né? Imagina que o piso da esteira... Muito barulho aqui. Se já tem, por exemplo, uma inclinação de 0,5% a 1% no caso do piso, a gente joga mais 1% da esteira, ou a esteira, ela tá batendo muito, ela desequilibra e gera instabilidade. E claro, né, tem gente que, como você já avalia mesmo em laboratório, tem gente que não sabe correr esteira, né? Então, você já põe 1%, o cara já dá uma bagunçada ali, já tem fobia da esteira, já anda segurando. Enfim, então, na prática, a gente acaba não usando muito isso, mas a gente sabe que esse é um ponto importantíssimo para considerar, fisiologicamente, pensando, né, nessa característica de amostra, faz todo sentido. Inclusive, eu mesmo, né, quando eu vou para a esteira e quero fazer um treino gabaritado mesmo, com conta de fazer parte dessa amostra, eu coloco geralmente 0,5%, eu não vou para 1% para evitar um erro adicional aí por conta dessas variáveis todas. Entendi. Tá querendo dar migué no treino, correr mais rápido. Você tá com 0,5%, né? Com certeza, né? Eu fico imaginando, quando eu ponho aquela afrouxada, que põe 1%, você sabe fisiologicamente, mas, pô, correr a zero é mais gostoso, mais fácil, né? Bem mais, né? Bom, Pessoal, uma e aí, reunião aqui. quando, assim, uma limitação grande desse estudo é que cada estágio só durou 5 minutos, né? Uma leitura foi feita a cada 5 minutos. E quando a gente pensa em custo metabólico, a própria nutrição dessa pessoa que está correndo na esteira ou está correndo na rua, provavelmente o gasto calórico num treino de 1 hora vai ser diferente. Então, e aí não só o gasto calórico, mas como a hidratação, né, às vezes a perda de sódio. Então, por consequência, aí a reposição de carboidratos. Então, para os nutricionistas, é também importante que você pergunte para o seu paciente se ele é corredor ou se ele é triatleta, onde que ele corre normalmente. Se ele corre mais na rua ou se é uma pessoa indoor e corre mais na esteira, né? Isso pode fazer uma diferença aí na hora que você for prescrever essa suplementação intratreino
já que o custo metabólico pode ser aumentado ou diminuído, dependendo do que o nosso fatal vai fazer, e onde ele vai treinar, se é na esteira, se tem inclinação, se não tem ar-condicionado, não tem, se é rua o tempo todo, se está ventando, se está frio, se está calor, e assim por diante, tá? Mais um ponto aí, para quem é noite também dar uma olhada com calma. Beleza? Perguntas, dúvidas, observações? Então, vou pausar aqui a gravação. Vamos tirar nossa foto?